Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que você esteja animado quanto eu para dar prosseguimento ao nosso curso aí de prática de pregação. Estamos aqui hoje na aula 43, como você vê aqui, e vamos tratar da redação ou da escrita do contexto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns passos da pregação para vocês entenderem melhor. Vou apresentar para vocês a estrutura da pregação, quais são os pontos e por que a gente começamos pelo contexto. Vamos lá, então? Então, você vai pegar esses tópicos, vai copiar, colar ou digitar e colocá-los aí no Word ou no seu papel escrever, se você for fazer escrito ou se for no Word, você vai copiar, colar ou digitar lá esses 7 pontos, né? Então, a sua pregação ela tem que ser estruturada e escrita dentro desses 7 pontos. Você precisa englobar esses 7 pontos. Obviamente que ali tem o tema, a introdução, como você vê aqui, o contexto, a proposição, que é a proposta, e os tópicos, conclusão e aplicação. Então, você vai inserir o tema e os tópicos na estrutura da pregação. Então, você vai fazer esse... Estou ajustando aqui. Você vai inserir. Então, essa é a sua estrutura. Então, insira o tema e os tópicos na estrutura da pregação. Então, você vai fazer isso. Vamos lá. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, dentro daquela estrutura que está pronta, de 7 passos, tá? Em 7 itens. Você vai vir aqui e colocar só o tema, assim que você escreve a redação do seu texto. Colocou o tema, você vai pular a introdução, o contexto, a proposição, os tópicos, e vai inserir os tópicos, que é o trabalho hermenêutico, homilético que você fez. Pesquisa hermenêutica, você encontrou os tópicos na pesquisa hermenêutica, parafraseou conforme os conhecimentos homiléticos, e agora você insere ele aqui. Tá ok? Então, é assim que você começa. Seria você voltando no slide anterior, viu lá? Você tem a estrutura e insere os tópicos do tema dentro da estrutura. Ok? Vamos prosseguir, então. Feito isso, a ordem correta para preencher as partes da pregação é o seguinte. Depois que você insere lá, você começa a escrever seu texto, começando por o contexto. Seu trabalho agora é preencher todos os itens, formando um todo coerente, né? Precisa ter uma lógica entre todos esses pontos, né? Como a gente tirou o tema aqui, ficou 6, tá bom? Então, vamos lá. Preenche a parte do contexto. Então, o pregador precisa fazer um resumo bem objetivo do contexto histórico e do contexto literário, ressaltando os principais, principalmente o propósito do autor do livro que se encontra na passagem. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa hermenêutica, quando a gente está fazendo um levantamento de pesquisa, o primeiro item, o primeiro ato é você precisar o autor, o destinatário, o local, data, ocasião, circunstância, proposta, enfim. Então, quando você vai escrever a sua pregação, você não vai levar todas essas informações. Você vai levar informações sucintas, principalmente que diz respeito ao propósito do livro. Tá? Então, o pregador ele precisa estar ciente disso. Então, qual é o primeiro item que vai ser preenchido? A parte do contexto. Então, nessa parte de contexto, vai contexto histórico, literário, ressaltando os principais pontos, principalmente o propósito do autor escrever aquele livro. Deve selecionar somente informações que tenham ligação direta com a passagem. Então, você, obviamente, vai perceber. Nem tudo do contexto tem a ver com a passagem que você está pregando, né? Talvez a informação seja mais pertinente para uma, outra para outra, entendeu? Então, tem livros da Bíblia, como, por exemplo, pregar no Pentateuco, falar da autoria mosaica é importante. Tem livros que falar sobre a data é importante. Tem livros que não vai ter o autor como crônicas, mas o propósito ali é importante. Então, essa parte do contexto histórico que você vai preencher. Primeiramente, seguindo aquilo que eu estou te passando. Nem tudo que você escreveu no seu rascunho do contexto vai para a pregação, mas unicamente aquilo que é necessário, tá? Então, você vai fazer um resumo, um apanhado, mas na frente eu vou te mostrar aí um contexto histórico pronto. Então, dentro dessa ideia de preencher o contexto, o que não pode faltar é o propósito do livro. Então, não pega aí o raciocínio, né? Eu peguei meus tópicos, joguei dentro da estrutura, que é certo tom,
certo? Tópico, inserir o meu ponto ali, o meu tópico, né? Inserir ali a minha, o tema e os tópicos da pregação, e agora eu vou começar a preencher. Começando por onde? Pelo contexto histórico. Preciso começar pelo contexto histórico. É ali que eu começo a fazer, a preencher as partes do sermão. O que não pode faltar? O propósito. Você vai pregar sobre um livro, sobre uma carta, você não pode deixar de falar sobre o propósito do autor escrever aquele livro. Todo livro da Bíblia tem um propósito, sim, todos. Nenhum deles foi escrito sem propósito. Ok? Algumas passagens, ou para alguns livros, destacar, por exemplo, a data é importante, o livro de Ruth, eu coloquei aqui. Já para sermões em outros livros da Bíblia, o destinatário é importante, se por diante, como as cartas dos epístolos de Paulo. Via de regra, coloque somente aquilo que é pertinente na parte de contexto. Então, você está escrevendo, você não vai pegar todo aquele apanhado, tudo que você coletou de informações e levar para preencher a pregação, para levar para o culto, não. Diz que um bom segredo de uma pregação não é o que você leva, é o que você deixa para trás. E você tem que levar tudo aquilo que está alinhado ao seu tema, e não tudo que você pesquisou. Ainda falando sobre a parte de contexto, as informações devem ser o suficiente para que o ouvinte se situe com um pano de fundo. Então, qual que é o objetivo do contexto? Parte contextual da pregação. É situar o ouvinte no que tange quem escreveu aquele texto, qual é o objetivo do autor escrever aquele texto, qual é a finalidade, qual é o objetivo dele, onde que aquelas ideias daquele texto se encontram dentro da estrutura toda do livro. Se o livro tem 10 divisões, aquela passagem, aquela ideia está dentro de qual tópico do livro maior. Ou seja, para que o ouvinte tenha uma ideia de que o autor escreveu todo um livro com propósito, e ele trouxe várias ideias, mas aquela pregação está relacionada à ideia X. Então, o contexto histórico é situar. Ele vai saber quem é o escritor, qual tempo que ele viveu, quem são seus ouvintes, se tinha um problema, uma situação ali por trás, o que estava acontecendo para levar aquele autor a escrever aquele texto. Então, a parte de contexto, ela tem essa finalidade. Por isso que é contexto. O ouvinte precisa saber o que está acontecendo no texto, de forma geral, para compreender melhor a pregação. Tudo isso é para ele entender a sua pregação. Lembrando que você estudou o texto, você sabe, mas não se esqueça, o ouvinte não sabe. Talvez ele não leu aquela passagem, talvez tenha anos que ele não leu aquela passagem. Enfim, você precisa situar ele, colocar ele dentro da história, envolver o ouvinte, a igreja, naquilo que você vai dizer. Olha aqui, para você entender como que eu fiz a parte do contexto na passagem que nós temos usado aí como protótipo de Gênesis 39. Tema os benefícios da presença de Deus. Eu vou lá comecei a escrever o contexto, que é o item 3, né? O propósito das narrativas patriarcais é demonstrar como Deus supera os obstáculos para dar cumprimento à sua promessa. Depois é a referência do livro que eu preguei. Deus interveio na vida das pessoas da família de José desde a geração de Terá, pai de Abraão, à geração de Jacó, tendo a história de José como um clímax, no que se refere ao cumprimento da promessa. Conforme a divisão literária, a narrativa da geração de José está inserida na quinta geração, ou no quinto Toledó. Ou seja, aí eu estou colocando aqui a estrutura literária do livro. Ou seja, falei qual que é o propósito do autor, falei do enredo aí da família, né? Como que essa família se encontra, em que momento se encontra a história de José. É claro que eu posso trazer mais informações contextuais, isso vai depender da minha passagem que vou pregar, mas é isso aí, é um parágrafo de contextualização, não vou gastar mais do que 3, 4 minutos para contextualizar. Então, perceba como que eu fiz aqui a parte de contexto, como que você tem que fazer. Isso na escrita, preenchendo. Obviamente que para muitos você não vai ficar lendo lá, mas o seu cérebro precisa estar claro que você vai apresentar o propósito do livro, você vai apresentar a geração, como se deu a geração de Abraão até chegar a José, situar o ouvinte ali, qual era o propósito de Deus com essa geração, com essa família, e também você vai falar onde que essa passagem se encontra dentro da estrutura do livro, para que o ouvinte ele tenha uma ideia, ele tenha noção daquilo que está acontecendo e da estrutura do livro. Então, recomendo que você pegue isso como modelo. Então, é assim que eu começo a preencher a redação, a escrita do meu sermão. Vamos continuar aqui. Na próxima aula, aprenderemos como escrever a proposta ou a proposição do sermão.
Então, qual é o meu objetivo nessa parte? É ensinar você a fazer, escrever as partes do sermão. E para você escrever corretamente, você precisa seguir uma lógica. Você precisa seguir uma ordem. Então, você tem essa estrutura de 7 pontos. Recapitulando, você insere os tópicos, foi feito na pesquisa hermenêutica homilética, coloca o tema, e você não vai começar ali na ordem, introdução, contexto, não. Você vai fazer a contextualização primeiro, ele fazer todo o levantamento de contexto histórico. Esse é o próximo passo. Então, você vai seguir aquilo que eu estou te ensinando, o passo a passo. Por quê? Se você tentar fazer na ordem inversa ou na ordem lógica que está ali, vai faltar muitas informações, não vai ter uma relação uma com a outra, e deve haver uma relação entre a introdução, o contexto, e não só em pregação, mas em redação, em livros, nós sempre deixamos, eu sou escritor, por exemplo, a conclusão e a introdução, ela fica por último, porque introduzir é um apanhado de tudo que foi dito. Como que eu vou reunir tudo que eu dito se eu não coloquei tudo ainda no papel? Como que eu vou concluir algo que eu não terminei, não desenvolvi ainda? Então, por isso que a ordem certa, depois que você insere os pontos e o tema, é você fazer um levantamento contextual, é você colocar ali o contexto da pregação. Lembrando que o contexto, pesquisa de contexto, talvez dê 2, 3 páginas. Ali você gasta vários parágrafos falando sobre o autor, vários parágrafos falando sobre o destinatário, sobre o local, a data, o propósito, a ocasião, a circunstância, questões culturais, geográficas. Você faz muitas pesquisas. É importante fazer? Sim, deve fazer para você conhecer, saber no seu processo interpretativo. Porém, na hora que eu vou levar para o púlpito, eu vou enxugar, eu vou levar só aquilo que é. Eu sempre digo que na parte de contexto histórico é igual àquelas pessoas que antigamente, até hoje tem, antigamente e hoje tem, aqueles moedores de cana, né? Que eles colocam a cana ali e desce o caldo para um lado e o bagaço para o outro. Então, você tira só o caldo mesmo ali do contexto histórico, né, e coloca na sua pregação, e escreve, insere mesmo escrito ali. Você vai digitar mesmo, né, digitar ou escrever na sua redação, no seu texto, seja no caderno, como eu disse, seja no Word, mas o fato é que você precisa escrever. Nosso objetivo aqui nessa prática de pregação é te ensinar você a fazer a redação, a escrita. E, obviamente, eu te ensinando a escrita da pregação, eu estou te ensinando a você montar a sua pregação, a estruturar a sua pregação. Por mais que você não vai ler, talvez ali, alguns usam ler, né, igual político de longe e tal. Enfim, não sei como que você vai transmitir. O fato é que na sua mente você tem que ter um roteiro daquilo que você vai transmitir para a igreja, dentro da sua proposta. Então, espero poder ter ajudado nessa nossa aula de hoje. Então, pesquisa aí mais sobre o contexto histórico. Se você está fazendo o nosso curso completo, né, que é as 3 partes, ou se você está só no curso prática de pregação, enfim, você deve analisar na interpretação que você fez. Você fez o curso conosco, eu te ensinei lá atrás como preencher, fazer o levantamento do contexto histórico. Se você sabe fazer o levantamento do contexto histórico, então, se você aprendeu, é só pegar as informações de lá e inserir no seu sermão. Ok? Se você já faz a pesquisa, depois é só inserir, tira as partes, faz um resuminho e insere ali ou escreve na sua pregação, no seu sermão. Então, muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima aula, se Deus quiser.